Olá, pessoal! Mais uma vez um podcast da SM Instituto Educacional e hoje recebendo um ícone da implantodontia, nosso atual presidente do IN, dos maiores congressos da América Latina de implante, né? Uma grande honra para o nosso instituto receber aqui e ter aqui conosco o professor Cícero Dinato. Professor, seja muito bem-vindo, né? É uma honra estar com o senhor aqui em nossa escola. Grande Maurício, o prazer é todo meu, agradeço aí o convite, né, de poder participar, conhecer esse lugar maravilhoso, parabéns aí. Obrigado. Imagino o quanto não deu trabalho para construir, para chegar aqui, e o quanto não dá trabalho para manter isso vivo, manter... mas é isso aí. São desafios todos os dias. Isso é que nos motiva na vida, né? E a gente faz com amor. Justamente para ter o prazer de ter uma personalidade como o senhor aqui na nossa escola, né? E a gente trouxe para enriquecer nossos conhecimentos, né? E conhecer um pouco também, né, do professor Cícero, da história do professor, como começou, né, da trajetória do professor. Conta um pouquinho para a gente. Então, a minha história começou primeiro que na escolha da profissão, né? Que eu fui escolher odontologia para ser autônomo, achando que ser autônomo seria um bom negócio, assim, de não ter... Realmente né? Mas não é o que eu imaginava, né? Porque tu acaba tendo que trabalhar dobrado para poder compensar, né, férias que a gente acaba não tendo. É verdade. Mas eu optei pelo odonto, depois me apaixonei, sou apaixonado pela odontologia. Fiz faculdade em Santos, me formei em 81 e nas férias do último ano da faculdade eu peguei um ônibus, né, com uma mochila, fui para o Nordeste, 48 horas dentro do ônibus para chegar em Caruaru, que a gente fazia teatro e a peça se chamava O Capeta de Caruaru. Eu falei, tem que conhecer Caruaru. Que pitoresco. Aí fui para Caruaru e voltando, né, parando nas cidades, em Maceió, na casa estudante de Maceió, conheci uma gaúcha e me apaixonei, como sou apaixonado. E imagina, isso aí tem 43 anos, a gente se conheceu em fevereiro de 81 e em dezembro eu me formava. Então tinha que, né, decidir, eu continuava juntos, casava, ou separava, ou ela ia para Santos, ou eu ia para Porto Alegre. E no final eu falei, vou tentar Porto Alegre, que em Santos eu conhecia todo mundo, sabia já como é que ia ser, né? Falei, vou pro desafio, né? Então vamos lá, vamos para Porto Alegre. Cheguei em Porto Alegre. Aí foi assim, na última semana de dezembro, lá, antes do Natal, eu tive na faculdade a última vez uma segunda, quarta me mudei para Porto Alegre e sábado nos casamos. Então foi uma semana muito agitada, assim. E ela é dentista também? Não, a Monique é jornalista, né? Ela escreve, ela, né, outra pegada. Outra coisa. Mas então foi assim, comecei, né? Cheguei lá, difícil começar na tua cidade, agora numa cidade onde ninguém te conhece, é mais complicado. Todo o processo inicial não é muito fácil, né? Eu, no segundo ano, já estava querendo voltar para Santos, mas aí as coisas foram acontecendo. Eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Edissa Carneiro, que realmente era uma autoridade assim na reabilitação, na prótese. E ele também tinha essa pegada de laboratório, sabe? Então ele fazia cerâmicas. Para ter uma ideia, o Edi ele fez uma formação na França e ele que trouxe para o Brasil a metalocerâmica, que até então, eu acho que, não sei se chegasse a pegar, mas até, né, os anos 70 ali era muito mais comum a metaloplástica, até pelo ouro, né, como um material mais biológico. Peguei o metaloplástica. Então era muito mais ouro do que cerâmica. A cerâmica deu um salto aí por 70, 80 que todo mundo passou. Eu lembro que, né, aqui do Rio, né, tinha o doutor Daniel Arndt, o de São Paulo, o Botino,
e o Edi do Rio Grande do Sul. E eles discutiam muito, né, em simpósios, em encontros, essa passagem, ou se seria realmente a cerâmica alternativa. Vamos dizer assim, é o substituto e o que viria com mais estética no lugar da metaloplástica. Da metaloplástica. Então o Edi, né, ele tinha, e ele fazia, né, ele fazia toda a parte de estrutura, de aplicação, de caracterizações, ou que hoje, né, são as maquiagens. O que era muito comum nessa época, já se manter o laboratório dentro das próprias clínicas, dos próprios consultórios. Muitas das vezes os próprios dentistas é quem, né, estratificava a sua cerâmica, fazia a sua prótese, fazia o enceramento, fazia a inclusão, a fundição das peças, tudo feito pelo próprio dentista. Pelo né, dentista. Nessa época. Hoje a coisa está mais ou menos tendendo a isso, né? No digital, né? Onde a pessoa vai, só que é outro mundo. Né? E que é tão pouco tempo, né? Para tanta transformação. Eu me assusto muito com essa tecnologia, essa velocidade. Eu também. Eu até coloco nas minhas aulas, né? Eu sou de 58, então quando eu tinha 6, 7 anos, eu era encantado por 2 desenhos animados que deve conhecer também, que era os Flintstones e os Jetsons. Exatamente. A família Jetson era um negócio assim absurdo. Ele enxergava no relógio uma videoconferência, via o outro falando do outro lado. Tu imaginava aquilo. Aquilo nunca vai acontecer. Então, olha como nós estamos perto disso. Isso é esse estudo da Hanna-Barbera de 58, 60, quando eles lançaram esse desenho animado prospectando uma família do futuro, que seria de 2019. Olha como é que eles enxergavam longe, né? E eles que também, né, Hanna-Barbera, que também produziam os Flintstones. Então os caras tinham, né? E é o que eu digo, a odontologia, né? Não importa se ela é Flintstone ou Jetson, entendeu? Jetson, claro, só tem uma odontologia, né, com mais, talvez, rapidez, né? Pode melhorar a precisão, mas a essência, o fundamento, né, é que importa, né? Não adianta tu ter um scanner e não ter... Eu não conhecer a base, né? Não adianta. Conhecer da base. O scanner não trabalha sozinho. Não, nenhum equipamento, né? Eu acho que tudo, né? A gente tem que valorizar quem está atrás de qualquer equipamento. Essa é a diferença. Isso aí entra, né, muito mais, às vezes, berço do que conhecimento de equipamento. Os princípios de anatomia, né? De tudo que a gente aprende na faculdade, isso aí não é colocado de lado, né? Não. Os equipamentos vêm para dar um suporte melhor, uma qualidade melhor de trabalho. Fantástico. Com mais precisão, né? Mais detalhe, acelerar todo o processo, facilitar a vida do profissional, do paciente, né? Mas então, tem que conhecer, né? Tem que conhecer. E hoje, né, a gente vê tanta coisa na odontologia, Chiqui, e em qualquer profissão, né? O que eu falo de berço é isso. Hoje é muito mais fácil tu ensinar, né, a fazer bem quem vem de um berço, né, com caráter, com esforço, do que as pessoas que, né, olham a profissão puramente com um cifrão, né? O cara tá olhando aquilo de fazer dinheiro. Não tem como, É triste a gente ver, né, a odontologia, às vezes, o rumo que às vezes toma, né? Por ficar uma coisa muito mais fantasiosa do que a real, porque a odonto... Tu tem que trabalhar, não tem... A gente não pode perder essa essência, não né? pode. Tem que estudar, trabalhar sempre, né, com carinho, né? Tá atendendo uma pessoa, é uma responsabilidade. A gente não para de estudar, né? A nossa profissão é uma eterna curva de aprendizado, né? Todo dia a gente tem que estar ali lendo alguma coisa, um artigo, se atualizando, porque a velocidade
com que as coisas vão acontecendo, vão surgindo técnicas novas, cirurgia. Muito. Já se falou muito em enxertia, levantamento de seio. Hoje já se diz que a tendência na implantodontia é reduzir os processos de enxertia, fazer implantes já na área de zigomático, transsinusal, né? Isso é mais confortável para o paciente, é seguro. Enfim, as tendências, né, do mercado, como as coisas vão evoluindo, se a gente não acompanha, vai ficando para trás. Não, é difícil. E o que assusta também é que cada vez a odontologia está ficando mais cara, né? Porque cara no sentido de investimento. Hoje se fala, uma coisa é comprar um material de moldagem, outra coisa é comprar um scanner, uma coisa é comprar uma centrífuga, outra coisa é comprar uma fresadora. E assim vai, né? Isso eu estava até vendo agora, que a gente vai só comentar, né, sobre essas cirurgias guiadas dinâmicas e robotizadas. Entendeu? É um equipamento, né, de um investimento muito alto para ter no consultório, né? E isso na medicina teria num hospital, onde vários profissionais iriam, né, tá usando aquilo, mas com investimento de uma empresa. Coloca aquilo lá. Diferente da odontologia, que as empresas meio que forçam a barra para vender para ti. Não implantar no serviço, como na medicina, implanta um serviço de tomografia, né, de ressonância, e dá muita oportunidade para o médico ter a possibilidade de futuramente comprar aquele equipamento, adquirir equipamento. É um pouco diferente. Realmente eu tenho visto isso, até porque a gente está em fase de negociação com empresas médicas e médicos de renome aqui da cidade, para a gente também abrir os cursos aqui para a área de medicina, né? Estamos estudando aí, dar o pontapé inicial na área de cirurgia vascular. Começar com os médicos da área de cirurgia vascular. E o relato que eu tenho desses médicos que a gente está conversando é que a indústria incentiva. Ela põe o equipamento, né? Ela traz o material para o médico conhecer, aprender a trabalhar, né? A gente já na odontologia não tem esse incentivo. A gente tem que acabar arcando com esse investimento e que não é. E o grande problema hoje, por exemplo, né, nós estamos falando de investimento em scanner, né? O primeiro scanner que a gente comprou foi em 99, né, scanner de bancada, de Procera, e hoje nós estamos no 5º scanner, né? De 99, 25 anos, tu coloca isso, que um equipamento nesse nível de precisão, a cada 5 anos ele está sendo obsoleto. E a tendência é diminuir, né? Isso. Porque eles vão evoluindo muito rápido. É muito rápido. Igual na época que começou a época da computação, né? Dos PCs e de internet. Celular, é isso aí. Para colocar um aplicativo, um programa, o PC não rodava mais, não tinha mais capacidade para rodar. E tu tem que bancar, claro. E não são equipamentos baratos para se fazer upgrade. São equipamentos caros, né? Não, um equipamento hoje, durar 5 anos... num número desses, né? Nós estamos falando de investimentos altos, né? Para durar pouco tempo. Então mas é isso, né? Por outro lado, é a realidade, né? Nós temos que estar atento, saber a hora, né, de investir ou não. E é isso, né? Procurar, hoje também existem esses recursos de procurar alugar equipamentos, né? Ou dividir isso em grupos. Eu acho que esse também é um bom caminho. É uma pena que aqui no Brasil a gente não tem a mecânica a filosofia de venda dos Estados Unidos, como se fosse o leasing. Tem né? Leasing, Você vai pagando equipamento, vai usando, e aí quando ele já vai ficando obsoleto, quero fazer um upgrade, isso a empresa recolhe o seu, coloca um novo, você continua pagando a diferença. É um aluguel eterno. Aqui a gente acaba tendo que vender o nosso, né, para comprar um novo, fazer um upgrade. Mas o professor já começou, então, no início da profissão, já nessa área de prótese, né? Então, eu comecei, né, com o Dr. Edício em 82. Depois, em 86, eu terminei, né, a minha especialização com ele. Fui dar aula na PUC, né? E depois, em 90, eu prestei concurso para a URGS e voltei, né, para dar aula na URGS. E em 88, né, o professor Branemar, que esteve no Brasil pela primeira vez,
E aí quem assistiu, né, a palestra dele no Congresso Paulista, lá em 88, não saiu como entrou naquela sala. Imagina, ele mostrou que um parafuso de titânio podia virar uma raiz artificial, e isso era o sonho, né? De não ter que desgastar, não ter que intervir em dentes sadios para repor um dente perdido. E em 88, né, eu fui fazer um treinamento, né, com o Zarbi, com o Myron Neves, com o Branemark, e a gente voltou em 88, né, para Porto Alegre com esse objetivo. Eu e mais 3 colegas, a gente foi fazer e começamos a trabalhar. Não tinha para quem perguntar como é que era. Com o mestre que mas deu foi um pontapé inicial aqui no Brasil da foi muito bom. Então, segundo a lenda, dizem, né, as boas línguas, que ele enxergou o Brasil como um país de grande potencial. Claro, né? claro. Uma população carente, não tinha acesso aos implantes dentários, então ele vislumbrou a oportunidade de trazer para cá, para o Brasil, né, os implantes, e com isso também com a qualidade dos profissionais que aqui, né, nós temos, e fazer um desenvolvimento. Tanto que ele fez uma fundação em São Paulo. Em Bauru, né? Isso. Ele fez em Bauru o Instituto Branemark, né? Ele teve o instituto, ele deu aula lá há muitos anos, até, né, o Thiago, meu filho, fez especialização lá, né, em Bauru na época. E para ter uma ideia, os alunos, né, no último módulo do curso foi em Gotemburgo. Olha que legal. E todos os alunos apresentaram as monografias para o Branemark. Olha que imagina que riqueza isso, né? Verdade. E o Branemark, ele quis comemorar os 40 anos, né, de osso-integração aqui no Brasil. Ele fez um evento, né? Foi a partir desse evento que nasceu o IN, porque esse evento ele aconteceu em 95, o primeiro IN já foi em 96. Em 95, o Branemark, né, chamou a VM, né, o Haroldo, que é o dono da empresa que trabalha, que montou o IN, né, para comemorar os 40 anos. E o Branemark que fez a relação dos nomes, a grade científica, ele que trouxe. Aí na verdade, antes do IN, chamava os 40 anos de osso-integração a partir de 1965, né, quando ele fez o primeiro implante. O primeiro implante foi feito no Gosta Larsson em 1965, lá em Gotemburgo. A partir dessa data que começou, né, a osso-integração. O Branemark era médico, né? Ele era ortopedista, nada a ver. Mas eu vou te dizer, no final ele virou um brasileiro dentista, né? Porque ele adorava vir para cá, morou muitos anos em Bauru. Morou em São Paulo. Isso. Ele gostava de vir. E foi um evento fantástico esse dos 40 anos, porque realmente ele trouxe as pessoas que começaram com ele, independente né, dos países onde viviam. Foi realmente... Foi. Um ícone da implantodontia, né? E é isso, meu. Tem história para contar, né, professor? Olha, é isso que o tempo nos dá, pelo menos. Boas lembranças. Para a gente é enorme, né? Muito bom. E é isso, né? A gente começou numa implantodontia que era puramente mecânica, né? Não tinha nada de estética, era funcional. O negócio era, para ter uma ideia, né? Os pilares, né? O menor pilar que existia eram 3 milímetros. Né? Então a prótese ela começava 3 milímetros depois do implante, não tinha como esconder isso. Mas azar, o paciente mastigava, devolvia. Claro. Na época era o que se fazia. Claro, né? claro. Esperava
a função ali do paciente, dava ele um sorriso que talvez não tão estético, né? Não, Quem fala não. muito hoje da estética do sorriso na parte dos implantes hoje é o Mário, né? Sim, Mário sim. fala assim, não, mas antigamente a gente não se preocupava muito com isso, não. não A gente fazia tinha, um implante, que papila, não tem nada disso. O negócio enxergo de era. conjuntivos, nem pensar na O época. negócio era só devolver a mastigação. Tanto que ele começou, né? Isso também é clássico, né? Ele começou tratando os pacientes classificados como inválidos orais, né? Que eram os pacientes que não conseguiam usar uma prótese total. Né? Os primeiros pacientes, né? Esse estudo dele de 15 anos, de 65 a 80, a maioria eram pacientes desdentados totais, então, onde se colocava, reabilitava com uma prótese fixa. E que isso, né, é o verdadeiro milagre da odontologia. Né? O cara que usa uma prótese total, uma dentadura, principalmente inferior, que é muito difícil, melhor técnica. Sem estabilidade nenhuma, músculos trabalhando na região do suado. É terrível, língua. Então ele conseguiu devolver para um paciente desse uma prótese fixa, devolver a função, a qualidade de vida, Poderia não ter a autoestima. Mas pelo menos uma boa mastigação, uma sobrevida aí, uma qualidade de vida melhor. Impressionante. E é isso, a implantodontia começou assim, hoje, né, a gente está indo para o detalhe, no refinamento da coisa, colocando implantes, né? Para ter uma ideia, não sei também isso, né, se ficou sabendo, mas as primeiras cirurgias que nós fizemos aqui no Brasil, independente, né, São Paulo, Rio, vinham enfermeiras da Suécia para acompanhar as primeiras cirurgias. As primeiras cirurgias a gente fazia com anestesia geral, que era a técnica que ele preconizava. Tu não podia radiografar enquanto no período de osteointegração, que aquilo ali podia interferir, entendeu? Então, olha de onde a gente saiu em 88. Mas isso é maravilhoso, né? Você pega aquela implantodontia começando lá do zero, onde nós chegamos hoje, olha quanta história para contar, quanto aprendizado tem. Agora, com certeza, isso só deu certo, né? Nós só chegamos onde nós chegamos por esses cuidados, né, que se teve lá atrás, né? Porque se primeiro vendesse, depois, né, vamos ver. É verdade. Não, ele começou, né, eu vou te dizer, ele tem um trabalho que é o Brademar Novum, né, que era a primeira carga imediata que hoje já há mais de 25 anos a gente tem feito com rotina, né? Ele já tinha isso muito antes. Só que é aquilo, ele não começou com aquilo. Assim, era extrai o dente, espera 3 meses. Põe implante, espera, não vamos botar carga. Para ter certeza que o negócio ia dar certo. Na hora que, né, se percebeu que um implante de titânio podia virar uma raiz, isso realmente mudou. E hoje. Ele não relata que o sucesso dos implantes são de 98%, né? Sim, 2% desse insucesso ainda é revertido com a reimplantação. E aí você volta a ter os 100%, com certeza. Com certeza. Então quer dizer que a história da implantodontia começou com o mago dos implantes, o professor Brademar. Sim. E daí tomou o gosto e seguiu em frente. E já hoje... são quantos anos fazendo implantodontia? Eu 36. Né? 36 anos. 36 anos. É muito tempo. Né? Já faz até com a venda de olhos fechados. Já coloca os implantes. Não precisa nem de guia cirúrgico para fazer implante. Mas é gozado, né? Que às vezes faz o implante. A técnica, a técnica é simples. O difícil é colocar o implante no lugar certo. Botar no lugar certo que é o desafio. Porque a técnica ela é muito simples, né? São 3 brocas e tu coloca o implante. E às vezes o paciente fica surpreendido, né? Fala assim, pô, mas levou aí 15, 20 minutos. 15, 20 minutos, mas 36 anos. Né? Não começa assim. Né? A história da empresa que os computadores deram defeito, né? E chamaram o cara para consertar. A empresa parou. Ele olhou, tirou uma chave de fenda do bolso, depois de muito observar. Foi lá no parafusinho, miudinho, apertou o parafusinho. Voltou a funcionar. Quanto é? 50 mil. Como assim? 50 mil para apertar um parafuso? E o meu conhecimento para saber isso aí, qual parafuso apertar. Isso aí, claro. Essa curva de aprendizado não tem preço. Não, a gente tem técnica, os estudos de como evoluem as coisas.
e está tendo que sempre se atualizar, para não ficar fora, né, das questões que estão sempre aparecendo. E uma delas é um dos motivos da sua vinda, né, que é a cirurgia guiada através de um fluxo digital, né, que hoje vem para mudar muita coisa, sabe que eu tive, melhorar muito a vida profissional do paciente. Eu tive o privilégio de fazer a primeira cirurgia guiada ao vivo aqui no Brasil, meu. Isso foi em 2006. Imagina, foi a primeira cirurgia guiada, a gente fez também um treinamento fora e a gente veio, e aí que deu start na guiada, e ela é irreversível. Não, cada dia ela vai estar mais... Não, porque é o que eu estava falando, o desafio da implantodontia é o implante no lugar certo. Se tu acerta a posição do implante, tudo vai ser melhor, a longevidade vai ser maior, a confecção da prótese vai ser mais exata, mais precisa, a reabilitação, o paciente vai falar melhor, vai mastigar melhor. Então, esse posicionamento é o que dita o sucesso ou não do implante a médio e longo prazo. E a implantodontia, ela é, né, muito democrática nisso. Porque se a gente pegar 10 pessoas, isso a gente normalmente usa no curso. Pega 2 modelos e o colega vai fazer a mão livre e o outro ele vai fazer guiado. E depois a gente compara isso. Então, a mão livre são 10 posições diferentes, né, que vão ser colocados em implantes. No guiado vai estar assim, ó, 8 vão estar no mesmo ponto, entendeu? É muito... Então, tu consegue, né, a partir de um planejamento protético, posicionar o implante na posição correta. E isso que é fantástico na guiada é que, para fazer cirurgia guiada, necessariamente tem que fazer um planejamento protético anterior, tem que enxergar a posição do dente. Que a gente chama de planejamento reverso. Reverso, isso. Né? Tu vai enxergar o dente, agora vamos colocar o implante na posição ideal. Mas... assim, uma coisa muito importante, né, Maurício, é isso, né, que faz com tanta dedicação, que é a educação continuada. Né? Isso já tem essa história na odontologia de tantos anos fazendo isso, e isso é a base para o sucesso das pessoas que estão se formando, que às vezes, né, saem da faculdade ainda com pouco conhecimento, pouco ainda não tem noção treinamento, de como vai ser o futuro da profissão. Então, eu vejo os alunos hoje assim muito, como é que eu vou dizer, como a gente começou no início do nosso bate-papo, muito preocupado em ganhar dinheiro. Sim. Hoje tem dentista que entrou para a área, não, a gente vai fazer um comentário, mas não é pejorativo em respeito à harmonização facial. Hoje tem dentista que sai da faculdade e não sabe o que é tratar de um dente. Né? E ele já vai para a área de harmonização, muito cru ainda, com falta de conhecimento na área de anatomia e uma série de outras coisas que ele deveria se dedicar à profissão, que é a essência da odontologia, quando a gente aprende a boca, e daí a gente parte para outras especialidades que complementam o trabalho que a gente faz no dia a dia da gente, mas não só na harmonização, mas nas outras especialidades. Não tem aquela vivência clínica de, peraí, deixa eu trabalhar um pouquinho no dia a dia da clínica para eu conhecer como funciona a profissão, para eu saber qual a especialidade que eu vou escolher, né? Para que eu me dedique, que eu goste mais. Eu vejo muito ainda a galera um pouco perdida nesse sentido. Mas é fundamental, meu. E esse teu trabalho, né, tá de parabéns aí, tá com um espaço maravilhoso. É, isso aí. Não, e quem vai ser o beneficiado com isso são os pacientes, são as pessoas. Entende? Quem mais ganha. Porque é muito triste. Às vezes a gente, né, enxerga coisas sendo feitas nas pessoas que não é odontologia, né? A odontologia é o contrário, é tu devolver isso, saúde, né? Prevenir, reabilitar. Então, eu fico muito feliz, né? Eu fiquei muito feliz em vir aqui conhecer teu espaço, que realmente tá feito com todo o amor e carinho. Obrigado, né? E para que as pessoas, né, saiam daqui com um pouco disso, né? Com um pouco desse teu sentimento que vai além de ensinar, né? Então isso é legal. Preparar profissionais de qualidade para atender os pacientes. É isso aí. A parte financeira é consequência. É consequência. Quem pensa primeiro no dinheiro não ganha. É verdade. Primeiro tem que pensar em trabalhar, fazer direito, né? Fazer aquilo que a gente falou de caráter, de cuidado, de carinho,
No momento que tu faz assim, as coisas acontecem. Ela não. Mas flui naturalmente. Isso. Né? De uma forma tranquila, sem pressa. Mas vão acontecendo. Trabalhar direitinho, os resultados vão aparecendo, desde que você tenha vamos dizer, consciência daquilo que está fazendo e praticando. Sabe um negócio Não dá para atropelar. Sabe um negócio que o Dr. Edi, né, falava, né, me marcou muito, é o seguinte, né, toda vez que tu fizer uma coisa, né, uma moldagem, um provisório, ou alguma coisa que tu fala assim, pô, não ficou bom, tá errado, tu tem que repetir. Porque assim, ó, se tu aceita o erro uma vez, tu vai aceitar a vida toda. E vai ficar procurando sempre fazer um reparo aqui. Entendeu? Então, assim, ó, não vão aceitar erro, meu, né? Errou, todo mundo vai errar. Sim, entendeu? Claro. Não tem. Pode ser uma constante, né? Não, mas o erro existe, jogo, né? sim. Agora, se errou, meu, vamos corrigir, vamos fazer de novo, fazer bem. Porque quanto mais fizer isso, menos tu vai errar também, né? Porque se tu vai aceitando, vai ficando sempre o. Vai fazendo de qualquer jeito. Eu tenho um amigo que é dono de uma faculdade de São Paulo, faculdade CTA. E ele também começou cedo com a odontologia digital. E ele disse assim, quando eu entrei no mundo digital, eu me tornei um dentista melhor. Eu falei, por quê? Porque eu, quando comecei a escanear, fazer meus trabalhos, os programas me mostravam, às vezes, falhas nos meus preparos, onde haviam retenções e eu precisava repreparar. E, às vezes, eu comecei a perceber que eu ia fazer uma prova de uma peça, a peça não encaixava, eu olhava para a boca do paciente e achava que aquilo estava bom, né? E eu comecei a ter mais atenção nos meus preparos, na colocação das minhas próteses. E hoje eu sou um dentista melhor do que eu era antes de começar com o fluxo digital. Que é esse o bate-papo que nós vamos ter lá no nosso auditório com os alunos que estão inscritos no curso. Vamos lá! E para a gente concluir, eu queria saber do professor como é que foi a experiência de presidir um congresso tão importante de implantodontia aqui no Brasil e que, óbvio, né, é um ícone de congresso na América Latina. Como é que foi aceitar essa responsabilidade? Então, quando, né, o Haroldo me convidou, indicado pelo Bottino, pelo Francisco Descamps, pelo próprio Mário Grossman, para ser o presidente do IN24, deu uma tremida, assim, né? Porque, imagina, é uma responsabilidade muito grande. E a gente quis, né, trabalhar para realmente fazer um evento de muita qualidade, mais do que quantidade, né? A gente quis trazer professores, trazer assuntos que estão acontecendo hoje no mundo e realmente foi algo sensacional. Um dia antes a gente estava, né, todo mundo tenso ali, com frio na barriga de como é que ia ser, mas o que a gente notou é que todo mundo saiu contente do evento. As empresas estavam com uma exposição comercial lotada, tinha muita gente. Os professores estavam felizes porque todas as salas estavam cheias. E quem foi assistir ficava com dificuldade em quem que eu vou escolher, porque tinha muita coisa boa ao mesmo tempo, entendeu? Então foi assim, foi muito gratificante. A gente conseguiu ultrapassar a meta, porque o maior congresso, o maior IN tinha chegado a 4.000 inscritos, né? E a gente passou de 6.000 inscritos, se tornou o maior congresso, essa edição, o maior congresso até hoje de implantodontia do mundo. Não foi nem da América Latina. Nem da América Latina, porque ele disputa com o da Academia Europeia, da Academia Americana, e os dois, né, não chegaram a esse número. Então foi realmente um momento, né, único. Eu me senti muito, né, feliz, gratificado com o convite, com o resultado. A gente trabalhou bastante para que isso realmente acontecesse. Agora, o pessoal da VM tem muita experiência também, então é muito fácil trabalhar com eles, né? E agora, né, aguardar pelo IN26 aí. Vai repetir a dose? Não, vamos ver agora. Eu falei, agora essa régua agora ficou alta, porque
Não, foi. Aumentou o grau de Sabe o que responsabilidade. acontece? É que no último, no 22, né, a gente estava acabando de sair de uma pandemia. É verdade. Então foi um congresso que estava todo mundo ainda meio doente, estava todo mundo sentido com aquilo. As pessoas não confraternizavam tanto, não vibravam tanto. E essa vez não, estava todo mundo feliz, confraternizando, todo mundo, né, encontrando, abraçando. Então a memória foi boa do evento, né? Uma memória de alegria, uma memória de ciência, uma memória de, né, educação. Então foi muito legal. Bom, também, né, pela pessoa que né, não chegou lá à toa, é o mérito do trabalho desenvolvido ao longo de tantos anos. Né, o time é bom, isso aí. A meritocracia aí nesse caso imperou aí, né? Foi bom. Foi muito bom. Aqui trabalhou, né, daqui do Rio, o Marcos Mota participou da comissão científica, de São Paulo, o Paulo Rossetti, e lá do Sul, o Leandro Nunes e o Thiago. Time de peso. E o Thiago de Nato aí, que também. Muito legal. E para a gente concluir aí o nosso podcast maravilhoso, papo super descontraído, qual a mensagem que o professor deixa hoje para quem está começando a profissão e deseja fazer implantodontia, e para quem já faz implantodontia e precisa abrir os olhos para a área de odontologia digital? Então, o digital, ele não tem mais como a gente não incluir na nossa rotina, né? Mas eu não tenho investimento, é caro. Tá, então vamos começar isso, alugando, dividindo equipamentos. Mas assim, hoje, mesmo que eu não tenha um scanner, né, que cada dia esses scanners estão entrando com preços menores, com maior qualidade, e vai chegar um momento que todo mundo vai poder ter. Mas eu posso fazer uma odontologia digital, né, a partir de uma moldagem até, né, pode escanear uma moldagem, Então, eu acho que isso, né, o digital, ele... Quanto mais a gente trabalhar em cima, quanto antes começar, melhores resultados nós vamos ter. Então, eu acho que o digital, eu sou suspeito, como eu falei, o primeiro digital que eu investi foi em 99, nós estamos falando de 25 anos, que eu já imaginava que era esse o caminho, não tinha volta. Né? Hoje está impossível até a gente, né, não falar sobre isso. Mas mais do que tudo, eu acho que é a gente fazer uma odontologia, né, pensando no paciente. Né? Fazer uma odontologia que a gente possa devolver saúde, que a gente possa devolver, né, qualidade de vida do paciente, que a gente faça, né, uma implantodontia com responsabilidade, colocar, né, o implante numa posição adequada, estudar para isso, entende? Que eu não faço implante. Pô, eu tenho que ter um treinamento, eu tenho que vir aqui fazer um treinamento para a gente entender os princípios biológicos básicos, fundamentais da implantodontia. Mas é isso, eu acho que mais do que tudo é a gente fazer a odontologia com amor, entendeu? Com critérios, onde o mais importante seja o paciente. Na hora que a gente trabalhar pensando, né, em devolver para o paciente o que ele perdeu, é isso. Eu não posso. Prestação de serviço humanizado. Eu não posso nunca, né, deixar o paciente pior do que ele chegou. É verdade. Entende? Isso aí é triste quando a gente vê isso. Né? A gente está ali para ajudar. Melhorar. Essa é a nossa função. Eu quero melhorar a qualidade do paciente, então é isso. Vamos tratar o paciente como a gente trataria, né, qualquer ente querido que fosse ser tratado, não é? O que faria com tua mãe, pai, é isso aí. Legal, professor. Mais uma vez, agradeço a sua presença, é uma honra ter o senhor conosco. Né? Prazer. E, como é nosso aqui de praxe, a lembrancinha da nossa caneca. Olha aí. Vai pro Sul, né? Para tomar Vamos tomar chocolate quente, isso aí, né? O vinhozinho. Né? Agradecer aqui o Bernardo e o Bruno aí, né? Pela técnica aí,
Então, os dois aí trabalhando bastante para que isso Tudo seja saia direitinho, né? feito com todo cuidado também. Parabéns Todo aí, carinho. obrigado aí pelo tempo de vocês aí, obrigado, Maurício, Obrigado, pelo pessoal. convite. E fiquem atentos, né? Logo em breve teremos mais um podcast com mais um ícone da profissão odontologia. Um grande abraço e até lá! Até lá.